Não percebe, mas já é um doador. Quantas vezes você já doou o ombro para um amigo? Doou o seu tempo para escutar alguém? Quando você ama, no fundo, você está doando o seu coração. Empatia, solidariedade, amor, humanidade. Está tudo dentro de você. Seja você também um doador de órgãos. Avisa sua família. Quando você doa, o amor vive. Você não percebe, mas já é um doador. Quantas vezes você já doou o ombro para um amigo? Doou o seu tempo para escutar alguém? Quando você ama, no fundo, você está doando o seu coração. Empatia, solidariedade, amor, humanidade. Está tudo dentro de você. Seja você também um doador de órgãos. Avisa sua família. Quando você doa, o amor vive. Você não percebe, mas já é um doador. Quantas vezes você já doou o ombro para um amigo? Doou o seu tempo para escutar alguém? Quando você ama, no fundo, você está doando o seu coração. Empatia, solidariedade, amor, humanidade. Está tudo dentro de você. Seja você também um doador de órgãos. Avisa sua família. Quando você doa, o amor vive. Você não percebe, mas já é um doador. Quantas vezes você já doou o ombro para um amigo? Doou o seu tempo para escutar alguém? Quando você ama, no fundo, você está doando o seu coração. Empatia, solidariedade, amor, humanidade. Está tudo dentro de você. Seja você também um doador de órgãos. Avisa sua família. Quando você doa, o amor vive.
Você não percebe, mas já é um doador. Quantas vezes você já doou o ombro para um amigo? Doou o seu tempo para escutar alguém? Quando você ama, no fundo, você está doando o seu coração. Empatia, solidariedade, amor, humanidade. Tá tudo dentro de você. Seja você também um doador de órgãos. Avisa sua família. Quando você doa, o amor vive. Você não percebe, mas já é um doador. Quantas vezes você já doou o ombro para um amigo? Doou o seu tempo para escutar alguém? Quando você ama, no fundo, você está doando o seu coração. Empatia, solidariedade, amor, humanidade. Tá tudo dentro de você. Seja você também um doador de órgãos. Avisa sua família. Quando você doa, o amor vive. Você não percebe, mas já é um doador. Quantas vezes você já doou o ombro para um amigo? Doou o seu tempo para escutar alguém? Quando você ama, no fundo, você está doando o seu coração. Empatia, solidariedade, amor, humanidade. Tá tudo dentro de você. Seja você também um doador de órgãos. Avisa sua família. Quando você doa, o amor vive. Chamar ela aqui para adiantar, porque a nossa amiga Liege tem um compromisso depois e também a gente não quer estender muito a live para não ficar muito cansado. Ó, a Lu deu uma entrevista para Record, que legal! Depois vamos assistir você, sim. Oi, boa noite, tudo bom? E boa noite, pessoal, todo mundo que está aqui. Coisa boa, Liege. Hoje a gente tá cheio de amigos que tá em fila, gente que foi transplantada, gente que tá se recuperando na UTI, estão aqui acompanhando a gente. Ai, coisa boa. Vamos bater um papo bem bacana, então, com todo mundo. Bem bacana e bem saudável, né? É, Liege, eu vou fazer o seguinte: sobre tudo. como o nosso tempo hoje é mais curto, eu vou deixar você se apresentar primeiro para o pessoal, para quem não te conhece poder te conhecer, né? E aí depois eu já vou começar a fazer as perguntas, as entrevistas com você, tá bom? Certo. Bom, meu nome é Liege Galtério. Eu sou profissional de educação física, mas tenho outras formações, que é biologia, fonoaudiologia e psicopedagogia. Eu sou transplantada pulmonar, esse ano vai fazer 12 anos. E estou com todo mundo aí na nossa causa em comum, né, pela doação de órgãos. Show de bola. Nossa, que currículo, hein? Formada em educação física, biologia, fonoaudióloga e psicopedagoga. Tá faltando mais É, algum curso? olha, acho que só medicina, né, Maríndia? Meu Deus do céu, olha que currículo, hein? Que Não, legal. não, E brincadeiras à você é de parte, é Santa sempre Maria. bom estudar, né? Oi? Você é de Santa Maria? Sou de Santa Maria, nasci em Santa Maria, nunca morei lá, né, mas a família dos meus pais é de lá. Mas eu morei no país inteiro, né? Em Belém do Pará, no Mato Grosso do Sul, rodei por aí até voltar para cá. Ai, que legal. Então, para quem não sabe, a Liege representa a associação ANPPT nessas causas de visibilidade, de esporte, essas coisas, ela faz trabalhos muito legais. E uma das coisas que eu queria começar a perguntar para você, aliás, a Liege ela é transplantada, né, Liege? Fala um pouquinho disso daí pra gente também. Há 20 anos eu tive o diagnóstico de fibrose pulmonar, né? Ficou a hipótese diagnóstica de pneumonite crônica por hipersensibilidade possibilidade. Então foi alguma coisa com que o meu corpo entrou em contato que fez essas questões assim, né, mais vigorosas. E eu fiz então contato com a Santa Casa, né, para ser acompanhada mais de perto.
já que eu já sabia que essa doença era progressiva e não tinha tratamento na época, né? E que o transplante vislumbrava ali no futuro como a alternativa para me salvar, né? E paralela à fibrose, eu desenvolvi a hipertensão pulmonar, né? De maneira secundária também. Então, foi bem complicado, assim, um período como muitos conhecem, né? De tamanho cansaço e adquirir o oxigênio, o concentrador para poder ir para a faculdade, terminar meu curso, ir para trabalhar. E até que chegou um ponto, né, que precisei entrar em lista realmente, né, usar o oxigênio 24 horas e aguardei por 5 meses em lista. E como eu piorei muito, muito nesse tempo, eu transplantei na frente de muitos outros que estavam estáveis na época, né, que é o que a gente chama hoje por prioridade e que está sendo discutido muito hoje em dia, essa questão de passar na frente, né? Mas nós, transplantados, sabemos muito bem como é que isso funciona e a gente torce muito a cada um que é chamado, né? E foi assim que aconteceu, né? No dia 29 de setembro E, de 2011, eu transplantei. e agora você já está completando quantos aninhos de transplantada? Então, vou fazer 12 anos esse ano, né? E eu sempre comemoro, eu acho que como muitos comemoram, né? Com bolinho, com velinha, com festinha, porque é o nosso segundo aniversário, né? E é É um isso aí, renascimento. É um de vida renascimento. nova. Que legal, nossa, muito bacana o seu depoimento. Eu queria perguntar para você assim, que você é uma inspiração para muitas pessoas que te acompanham, veem a sua rotina, veem o seu corpo, isso também influencia, né? E a gente tem que se cercar de bons exemplos até para nos motivar, né? Muitas pessoas, depois que faz o transplante, a gente sente uma fome assim insaciável, né? É uma fome muito grande e, na maioria dos casos, a gente começa a ganhar peso. Queria começar te perguntando assim, por que que não pode ganhar peso depois do transplante? Por que que tem que ter esse cuidado? O que que acontece? Bom, realmente, depois do transplante, várias coisas são novidade, né? E o corticoide, ele faz com que esse apetite aumente, né? Em algumas pessoas. Eu digo algumas porque em mim não aumentou, infelizmente. Infelizmente, porque eu sempre quis ganhar um pouquinho de peso e nunca consegui. Mas o que que acontece? Quando a gente fica com um peso acima do que é o esperado dentro dos níveis saudáveis, né, de acordo com o nosso peso, de acordo com a nossa estrutura, com a nossa altura, a gente corre risco em entrar em sobrepeso, em ficar nos parâmetros da obesidade. E a obesidade propicia a rejeição do órgão, porque as células adiposas de gordura, vamos dizer assim, elas liberam componentes inflamatórios que interagem ali com a nossa imunidade, fazendo com que a nossa questão imunológica fique comprometida e a pessoa possa vir a rejeitar o órgão. Eu já soube de pessoas que aumentaram de peso e que, infelizmente, em função disso, tiveram que entrar em lista para retransplante. Então, é muito importante esse cuidado com o peso. Não é pela questão estética, não. É pela saúde mesmo. É para você ver, né? Às vezes a pessoa quando está entrando em lista, antes de receber o transplante, a gente se preocupa com várias coisas, né? Como vai ser depois, quantos comprimidinhos vai ter que tomar e tal. E essa questão do peso, muitas vezes não é abordada. Né?
Isso que você está falando é muito importante. Também conheci recentemente pessoas que, em decorrência do peso, quase perderam o pulmão e quase tiveram que entrar para a fila de retransplante. E conheci pessoas também, como o caso que você falou, que precisou ser retransplantado mesmo. Sim. Ah, a atividade física, além da questão do peso, você acha que ela influencia em alguma outra coisa na questão do transplante? Olha, eu sou meio suspeita para falar, né? Porque é uma área pela qual eu sou apaixonada e tenho tentado estudar realmente sobre os benefícios dos exercícios dos transplantados. Eu tenho falado que, na minha opinião, os exercícios devem fazer parte do nosso tratamento. Assim como nós tomamos os nossos imunossupressores e as outras medicações, né, que possam vir a ser tomadas, o exercício também tem que ser feito com uma certa frequência, porque o exercício ele atua prevenindo e amenizando várias desordens da nossa saúde, como diabetes, hipertensão, colesterol, osteoporose, atua nos aspectos de ansiedade, depressão, no sono. Então, assim, são vários aspectos que a gente pode elencar como sendo beneficiados através da prática do exercício, né? Isso aí que você Então, fala sobre depressão, né? É uma coisa assim que às vezes a pessoa, depois do transplante, eu falo que eu passei por isso, a questão psicológica às vezes pode ter um impacto muito grande. As pessoas não entendem o porquê, eu também nem imaginava que isso podia acontecer. E eu percebo que quando eu faço atividade física ou eu pedalo, nem que seja só um pouquinho, eu fico mais feliz naquele dia, mais alegre, né? exatamente. Porque depois do transplante, como eu falei, né, é uma vida nova, é uma vida que a gente não sabe o que vai se apresentar para a gente, né? E nós temos reações diversas, né? Tem gente que quer sair pelo mundo e, né, fazer suas descobertas, e tem pessoas que ficam mais fechadas, até por um medo desse novo, desse mundo novo. E às vezes a depressão se instala e o exercício ele atua nessa questão da prevenção e de tirar a pessoa da depressão. Existem inúmeros artigos e estudos falando da importância dos exercícios para prevenir e para tratar a depressão, inclusive, né? E que é uma coisa que a gente não sente quando está chegando. Quando a gente vê a pessoa está deprimida, né? E foi-se o tempo de falar que depressão é para quem não tem uma louça para lavar, né? Então é uma doença muito séria, a gente tem que tratar com a maior atenção, e o exercício atua ajudando nesse aspecto. Muito importante você falar isso, porque agora você falou isso e me veio na cabeça também, assim, se ele ajuda no pós para conservar o órgão, né, para não ter risco de perder, no pré, que a gente está sofrendo muito pela lista, também vai contribuir, né, Liege? Com certeza, não é por pouco que a gente precisa fazer a reabilitação pré-transplante, né? Me parece que os pré-transplantados pulmonares são os mais sortudos nesse sentido de ter uma reabilitação muito apropriada, né? Porque a gente tem que preparar o corpo ao máximo para essa cirurgia que a gente vai sofrer, né? Tanto mentalmente quanto fisicamente. Quanto melhor tiver preparado o nosso organismo, mais chances de sucesso desse transplante. Por isso que eu, como profissional de educação física, bato tanto na tecla da pessoa se exercitar. Claro que no pré-transplante a gente não tem aquele vigor que a gente tem quando não tinha a doença, né, instalada, mas a gente tem que fazer uma forcinha no que tiver ao nosso alcance e no que os fisioterapeutas nos orientarem, né? Porque eu acho que a falta de ar é muito desanimadora, é muito limitante mesmo. E não dá vontade de fazer nada.
A gente sabe que se deixar por a gente não vai em reabilitação, a gente não tem... Quando a doença está ali, né, pesada. Mas a gente tem que tentar ir ao máximo que der, né? Porque isso vai ser benéfico para a nossa recuperação. Eu E tive uma uma coisa, recuperação muito boa, né? eu queria te Eu fiquei um perguntar, dia e meio na UTI só. E os médicos falaram que muito foi por conta dessa vida prévia de cuidados, né? e uma coisa que você falou agora da UTI, na UTI a gente perde muita massa muscular porque a gente fica acamado, né? Como perde massa muscular? Exatamente. A gente perde muito massa muscular. Então, é como se nos exercícios a gente fizesse uma poupancinha de saúde para poder usar nesses momentos em que a gente vai precisar mais, sabe? Porque realmente a gente perde muita massa muscular, porque o corpo fica ali inerte, né? Passa por um procedimento bem extenso. Por isso também que a fisioterapia ela é bem precoce, né? A gente começa já a fazer ali na UTI mesmo, né? Pequenos movimentos que seja, na medida em que a gente vai conseguindo fazer, eles já nos colocam para se mexer lá na UTI mesmo, porque é assim que tem que ser, né? O corpo tem que se mexer. O corpo foi feito para se mexer, né? Então É. a gente... Tem até um comentário aqui da Leonora, escreveu assim, ó. Concordo, tive alta em 4 dias, sendo que o meu transplante foi renal. Então, quer dizer que ela teve uma boa Ah, é. recuperação, né? O Leonor é um exemplo. Ele se recuperou bem e na cidade dele ele é um exemplo também pelo trabalho pela causa, né? E é isso aí, esses testemunhos de que o exercício é fundamental na manutenção da saúde da pessoa transplantada, né? E é para isso que a gente tá trabalhando. Liege, tem uma coisa importante, você que trabalha com isso. Hoje em dia tem muito recurso, né, de coisas que podem ser feitas online. É possível o paciente que, em decorrência do quadro de saúde grave, ou no pré ou no pós, está se recuperando, ou por algum motivo não recebeu as vacinas, ele pode fazer. Mas a gente está vendo que nesses novos tempos, né, desde a pandemia, o online está sendo muito bem utilizado, né? Desde que seja bem orientado com um profissional formado, registrado, né? Eu acho que é super válido fazer online. Eu não, eu não, não indico assim fazer atividade física sozinho, por conta da pessoa poder se lesionar, né? E não saber fazer o exercício. Agora, se for uma caminhada, uma corrida, óbvio, né, que pode fazer sozinho. Mas assim, academia, algum outro esporte mais elaborado, eu recomendo que seja feito com algum profissional, né? Transplantado pode fazer academia, pode fazer esportes, né? Sejam eles quais forem, não tem contraindicação, né? Tem a máxima que é de respeitar o seu limite, o limite do seu corpo, né? Iniciar devagar, procurar um profissional, ir aos pouquinhos. Às vezes eu sei que o transplantado pulmonar ele se assusta muito com o exercício, porque o exercício faz com que ele lembre algo que não é muito bacana, que é a falta de ar, né? O cansaço. Então, muitos, quando vão se exercitar, começam a cansar, já se assustam, acham que é o pulmão que está dando errado e que não quer mais fazer, e eu entendo perfeitamente isso. Mas com o tempo a gente vai aprendendo a, a ver a diferença do cansaço do exercício, daquele cansaço da doença.
que é bem diferente. Só que no início eu sei que pode assustar. Então, o transplantado pulmonar começa a fazer algo, começa a cansar, e vem aquela imagem que é muito ruim quando a gente está mal. Que é isso. Então, a tendência é fazer o quê? Não quero continuar. Me dá uma sensação ruim de falta de ar. Eu acho que eu estou ficando mal de novo. Calma, pessoal. Eu sei que é fácil falar, né? Porque já se passaram 12 anos. Mas eu entendo essa angústia dos transplantados pulmonares. Eu senti exatamente isso, Liege. Exatamente isso que você está falando. Por isso né? que os transplantados pulmonares às vezes não se exercitam, porque eles têm medo de se cansar, achando que é do pulmão que tá dando problema, entendeu? Que interessante você falar isso, né? A gente nem tinha levantado essa questão antes, a gente conversou um pouco antes, né? E isso é muito legal você falar, porque alguns meses depois que eu transplantei, eu comecei, né, a fazer ali algumas atividades e tal, e me incomodava essa falta de ar, sabe? Eu ficava pensando, porque eu nunca respirei com um pulmão saudável em decorrência da minha doença. Então é a primeira vez que eu experimento um pulmão bacana, né? E aí me dava medo, né? Até hoje, às vezes, eu fico um pouco apreensiva, porque a sensação de sentir falta de ar de novo, Deus me livre, é a pior que tem, né? E aí um dia a gente estava descendo uma cachoeirinha, eu fui passear para ver uma cachoeirinha, e na subida eu cansei. E eu perguntei para minha família, eu falei assim, escuta, vocês estão cansados também? Aí a minha mãe disse, sim, eu tô cansada, essa é uma subida muito forte, eu tô cansada. Eu disse, então tá tudo bem, então tá todo mundo cansado aqui, né? Então, o medo, né, de esse cansaço ser algo de doença ou de mal-estar, né? E é bem isso que você falou, né? Às vezes não é o cansaço do corpo, né? É o cansaço do corpo. O exercício, gente, ele vai cansar em maior ou menor grau. Claro que a gente não precisa se matar fazendo exercício, que é uma outra coisa que as pessoas têm na cabeça, né? Achar que exercício tem que ser aquele que a pessoa sua, que a pessoa se cansa, que a pessoa quase... Acho que no início colocando um oxímetro, vendo a saturação, não, tá tudo bem. Então tá tudo bem, né? E assim a gente vai evoluindo no exercício. O que não dá é para se assustar e não fazer. É pior do que, né, sentir essa sensação, né, do cansaço do exercício. A musculação é muito bom, Maísa. Musculação é ótimo. Pode fazer musculação. Pode fazer musculação. É sensacional. Tô deixando de ler algumas perguntas, algumas falas, porque eu tô vendo que você tá lendo e você já tá respondendo várias perguntas aí, tá? E eu queria avisar o pessoal também que a gente também tá online no YouTube, né? E depois a Liege, essa live vai ficar salva, a gente vai deixar o contato da Liege. Quem quiser conhecer mais do trabalho dela, eu convido para seguir a página dela. É muito bom. A internet, o Instagram, quando bem utilizado, é uma ótima ferramenta. Então eu sugiro que vocês sigam ela, acompanhem ela, porque a gente fica vendo esse tipo de postagem e isso vai empolgando a gente para coisas positivas, né? Liege, o que um transplantado não pode fazer? O que você aconselha a não fazer, assim, né? Não fazer dentro do mundo esportivo e de exercícios? Bom, algo assim, né? Tá. Primeiro, não respeitar a questão da liberação médica, né? Começar a fazer exercício assim por si só, sem estar liberado. Isso não é bacana, porque a gente tem a questão da nossa cicatrização, que tem que estar bem feita, né? A gente pode fazer um movimento e comprometer ali, a gente pode se lesionar, né? Não pode treinar sozinho sem orientação do professor. Não precisa ser um personal, mas que na academia tem aquele professor que está te olhando, né? Então, eu acho que
não pode fazer. Pode caminhar, pode dar umas corridinhas, umas trotadinhas, mas alguns exercícios com orientação. Não pode exceder o seu limite. O que eu falo quando eu digo isso? O exercício ele é muito benéfico, mas o exercício moderado. Quando ele é um exercício em excesso, ele compromete a nossa imunidade. Então, a pessoa às vezes é muito fominha, quer correr, e aí baixa a imunidade, não respeitando o limite dela, né? Então, isso não é bacana de fazer. Mas, via de regra, treinar com uma certa frequência, se alimentando bem, com um profissional adequado, é super recomendado para a saúde da pessoa transplantada. Ah, legal, interessante isso. Eu queria te perguntar, tem uma pergunta aqui, ó, antes de eu fazer a minha. Vocês realizam reabilitação pré-operatória e atividades diárias? Sim. Pergunta para vocês. A gente realiza reabilitação antes do transplante, né? Depois do transplante, a gente também volta para a reabilitação. Fazemos um bom tempo de reabilitação pós-transplante. E depois que nós recebemos a liberação, nós somos orientados a continuar essa vida de exercício. Só que muitos não cumprem essa orientação, né? Mas nós somos orientados, sim, a manter a saúde através da prática de exercícios físicos, sim. Certo. Ô, Liege, perguntaram aí quanto tempo no hospital depois do transplante. Eu acho que ele quis dizer quanto tempo de reabilitação, talvez, né? Pela Santa Casa, por exemplo. Na minha época, eram 24 sessões pós-transplante na reabilitação, tá? Então, a gente ficava um bom tempo se reabilitando ali. E depois do transplante, eu particularmente fiquei 18 dias, mas isso varia muito. Tem gente que fica 15, tem gente que fica mês, né? Vai de acordo com a recuperação de cada paciente, né? Exato. Liege, eu queria que você falasse, a gente tem mais ou menos uns 15, 20 minutos, sobre um projeto seu bem famoso que tem, que é o Semesh TX. Fala pra gente o que é o projeto, como é que ele surgiu, como é que ele funciona. Bom, o Semesh TX nasceu assim dessa minha observação, de ver que a maioria dos transplantados pulmonares não ingressavam na vida de atividade física depois da alta da reabilitação. E eu sabendo de como os exercícios fazem bem para a saúde do transplantado, e como profissional de educação física, eu vi ali uma missão de criar, então, um movimento que incentivasse as pessoas a se exercitarem e cuidarem da saúde. Mas aí veio a pandemia. E na pandemia, todo mundo em casa, aí eu criei o canal no YouTube de exercícios para transplantados e, a partir daí, um grupo de WhatsApp, né, para tirar as dúvidas de alguns exercícios. E assim as pessoas foram entrando e foram se motivando, cada uma postando um exercíciozinho que tinha feito no dia. Aí o outro já se animava, também queria fazer um exercício. Às vezes me pediam algumas dicas, eu ia dando. E assim o movimento foi crescendo. Porque um transplantado com qualidade de vida, como a gente conversou antes da live, ele impacta muito positivamente na causa da doação de órgãos. Quando uma pessoa vê um transplantado saudável, ela fala, nossa, mas realmente quanto de vida pode ser dado para alguém? Né? Eu já ouvi pessoas se declarando doadora depois de conhecerem transplantados saudáveis. Né? De que, olha, tu é transplantado, olhando com uma cara assim, como se a gente fosse esperando o quê? Que todos estivessem numa cama, né? Doente, achando que por tomar imunossupressor, o transplantado vai estar sempre debilitado, vai estar sempre doente, né? Então, eu quis também desmistificar essa questão do transplantado. E também, se a gente for ver num outro viés, assim, o transplantado que se exercita, eu tenho falado isso, ele interna menos, ele acaba refletindo numa economia para a saúde,
né, daquele estado, daquele município, né? Ele gasta menos diária de hospital, ele gasta com menos medicações paralelas aos nossos imunossupressores. Por exemplo, se aquele transplantado se exercita e prevenir um diabetes, ele não vai usar aquela insulina, não vai gastar com aquele medicamento, não vai gastar com o remedicamento da pressão, né? Então, assim, ó, quando a gente se exercita, a gente abre dentro da gente uma farmácia de graça, tá? Só que o exercício é a chave desse armarinho, tá? Então, é isso que eu quero que as pessoas entendam, que a gente tem dentro da gente inúmeras substâncias químicas que nos fazem bem, que não precisa a gente adoecer e ir ali na farmácia comprar. Esse é o propósito do Semestre TX. Que legal. E para quem quiser fazer parte desse seu projeto, como é que faz, Liege? Como é que as pessoas podem aderir a esse seu projeto, participar? Como é que é? Bom, o projeto está de braços abertos para todo mundo, né? Tem a página do Semestre TX, tem um grupo, se a pessoa quiser entrar no grupo, manda um direct ali no Semestre TX, que a gente adiciona. Vai ter um evento agora, no dia 10 de setembro, que a gente vai promover com uma ginástica na Praça Tenente Costa, aqui no bairro Petrópolis de Porto Alegre. A gente vai fazer uma manhã com ginástica. Ginástica leve, né? Mas depois um bate-papo sobre doação de órgãos e vamos distribuir alguns... Dia 10 de setembro, às 11 horas da manhã. Tá todo mundo convidado para vir aqui, dar uma volta na praça, fazer uma ginástica com uma música bacana e depois levar um panfletinho, um adesivo, desmistificando e recebendo informações. Todo mundo está convidado, né? Só não vai sair se chover, né? Mas aí eu vou avisando nas redes sociais, né? Vai ter também uma manhã de yoga com bate-papo de doação de órgãos também, numa loja chamada Track and Field, aqui em Porto Alegre. Quem quiser mais informações também me fala. Tem um evento do De Ponto à Vírgula. Então, assim, a questão esportiva relacionada à doação de órgãos está sendo bem movimentada, assim, agora nesse nosso mês, né? E a gente vê a NPPT, né, sempre atuante e convidada para estar nesses eventos, até para divulgar a nossa existência, né, Maríndia? E o nosso trabalho. Que legal, Liege. Nossa, muito bacana ver você falar. O Alessandro escreveu aqui, citando meu nome, mas acho que isso serve para todas as pessoas, né, do pós. Ele escreveu assim, ó: a história da Maríndia me incentivou bastante em aceitar a possibilidade do transplante. Eu falo isso porque quando eu estava na fila, eu achei que a minha vida depois do transplante ia ser assim, né? E aí eu comecei a seguir você e algumas outras pessoas, e eu vi você praticando esporte e toda aquela coisa, né, de atleta, parará. Eu falei, olha que legal, né? Vou fazer isso também. Eu não sou atleta igual você, né? Eu pedalo só 30 minutinhos ali de manhã e de noite, Tá mas só ótimo! mas só que a questão do ânimo, cada vez que eu faço uma atividade, eu posto e eu compartilho, porque isso que ele falou é verdade. Assim como eu vendo você, eu fiquei incentivada, outra pessoa pode me ver e ficar incentivada. Claro. E assim vai levando essa mensagem, né? Então, assim, quem não segue a Liege, segue ela no Instagram, porque eu falo que a gente é as coisas que a gente vê também, né? Então, seguir páginas legais, assim, que falam sobre esporte, sobre alimentação, ajuda bastante mesmo. A gente fica mais motivado. E tem ideias, né? Hoje eu não quero comer tal coisa. Você pode se alimentar com alguma outra dica, né? O esporte, eu vejo muita postagem sua, né? Não gosto disso, mas aí daqui a pouco você está fazendo um outro exercício e fala, vou tentar fazer esse daqui, né? Se Claro, identificar com algum exatamente. esporte, né? Isso é fundamental, isso que você falou agora, da identificação, né? A pessoa tem que achar alguma coisa com que ela se identifique, goste daquilo, para ter adesão, né? Porque eu já falei várias vezes no exemplo daquela pessoa que se compromete em fazer academia e vai lá, paga 6 meses, porque dela vai se obrigar, só que ela odeia academia. Então não adianta, né? Tem que ser uma coisa que a pessoa gosta de fazer, senão ela não vai aderir.
E é isso mesmo. E como muitos transplantados falam, né? Nós somos a nossa maior propaganda. Então, quando a gente se cuida e passa isso adiante, eu pude passar para você, você está passando para outras tantas pessoas que estão vendo como você está bem e vão ali, olha, o que ela está fazendo. Por isso que às vezes eu digo assim, eu não gosto de postar, eu não gosto... mas e eu entendo quem não gosta de postar. Mas quando a gente posta, a gente não está postando para se mostrar. A gente está postando para que haja uma identificação de alguém. Que alguém possa nos ver, alguém que está lá chateadinho, triste, sem esperança, nos veja. Não é para se exibir, tarará. Não, é para gerar alguma identificação. Por isso que é importante a gente se mostrar, enquanto transplantados, que estamos bem, que estamos atuando. Outra coisa, Liege, quando a gente está bem e está se cuidando, é uma forma de agradecer ao nosso doador e agradecer à nossa família, aos nossos amigos que fizeram tanto por nós para nós estar aqui. Eu lembro, eu não gosto de correr. Correr é uma coisa que eu não me identifico. Mas era uma coisa que eu queria fazer depois do transplante, dar uma corridinha para ver, né? Eu comecei a correr ali, mas não me identifiquei. Mas eu postei um vídeo correndo. A minha família ficou muito emocionada, muito agradecida. Porque depois de todos aqueles meses na fila de transplante, ver eu correndo para eles foi uma coisa assim, um presente, né? Então, isso que você falou da postagem, de postar você bem, de você se cuidar, não é só por você, é pela sua família, pelas pessoas que te amam, pelo seu doador, né? Por quem te acompanhou nesse processo, né? Acho muito legal isso. Claro, acho que é o mínimo que a gente pode fazer em agradecimento e se cuidar, né? Depois que a gente recebeu esse presente. E essa questão do correr, ela emociona porque para o transplantado pulmonar é muito simbólico, né? Porque o correr tem o respirar ali permeando todos os poros. Então, eu acho que é por isso que o correr especificamente emociona muito para quem foi privado de oxigênio tanto tempo, né? Exatamente. A Letícia falou que tem medo de correr, que ela esqueceu. Letícia, vem aqui que eu te pego pela mão que tu vai ver uma coisa que tu não corre. Esqueci, te lembro rapidinho. Vem tu e o Marcelo aqui. Mas é uma figura. Eu vou convidar mais uma vez o pessoal. Quando essa live fica salva, a gente vai deixar o arroba da Liege. Tem postagens dela correndo, tem um clube que ela vai, que ela corre, ela posta vários vídeos. É muito bonito de ver e estimula a gente mesmo. Nós estamos quase finalizando, a Liege tem um compromisso e a gente também não quer deixar Alguma palestra, nos eventos, e eu acho que qualquer oportunidade é momento de se falar de doação de órgãos. Né? Ontem, por exemplo, nós estávamos num circo e as pessoas pensam que precisa ser um momento muito solene para falar no assunto, porque é algo muito sério. Realmente, a gente tem que encarar com seriedade, mas está na hora da gente levar o tema também com leveza, porque falar de doação é falar de amor. A gente tem que tirar essa questão de doação como morte, que infelizmente existe, mas falar de doação de órgãos é falar de vida e falar de amor, de renascimento. Então, eu procuro me engajar nos mais diversos movimentos, na ABTX, na NPPT, sou parceira da Cultura Doadora. Eu acho que nós somos um grande grupo com uma rede que tem que se apoiar sempre, porque todos nós lutamos por uma causa em comum. E é isso aí. Exatamente. É isso aí, olha. Eu queria te agradecer, tá? Por você ter cedido o seu espaço. Futuramente nós vamos fazer outras lives, tá? Muito importante isso, pra gente empolgar esse pessoal que tá aí na fila. A gente sabe que é difícil, né? E às vezes a gente fica um Mas a pouco gente tá. triste de estar na fila, né?
Mas a gente não pode perder a esperança e sempre diante de uma dificuldade, a gente encontra outras oportunidades, né? Olha que legal, você foi transplantada e hoje você é uma atleta, né? Você falou que você não pensava que ia virar uma atleta, né? Não, se não fosse o transplante, certamente eu não seria uma atleta. Por isso que eu digo que às vezes as adversidades vêm como umas segundas chances, né? Para a gente se descobrir. Certo. Liege, obrigada mais uma vez em nome da associação da NPPT, que você faz parte, né, e agrega muito para nós. E eu queria que você deixasse uma breve mensagem, né, sobre a questão da educação física para essa turma pré e pós-transplantada que está aqui assistindo. Bom, antes de mais nada, quero agradecer a oportunidade de estar aqui falando com vocês, né? Estamos iniciando esse trabalho na associação e eu espero poder realizar várias ações relacionadas ao exercício, ao esporte, né? Para divulgar e tentar levar as pessoas para essa prática, né? Porque é muito importante o exercício como uma forma de tratamento. Eu gostaria muito que vocês acreditassem nisso. Se tiverem qualquer dúvida, não tenham vergonha de me chamar no direct, de mandar mensagem. Eu posso não responder na hora, mas depois eu respondo. Vamos passar essa ideia adiante de cuidar da saúde através do exercício. Certo? E é isso aí, sempre mandando a nossa mensagem sempre passar para as pessoas, antes de mais nada, que se declarem doadoras e avisem suas famílias. Isso aí, muito bacana. Obrigada, Liege. Um beijo. Obrigada a eu. Beijo, boa noite. E daqui uns dias a gente faz outra live, tá bom? Combinado. Valeu. Tchau, tchau. Tchau. Beijo. Você não percebe, mas já é um doador. Quantas vezes você já doou um ombro para um amigo? Doou o seu tempo para escutar alguém? Quando você ama, no fundo, você está doando o seu coração. Empatia, solidariedade, amor, humanidade. Está tudo dentro de você. Seja você também um doador de órgãos. Avisa sua família. Quando você doa, o amor vive. Você não percebe, mas já é um doador. Quantas vezes você já doou o ombro para um amigo? Doou o seu tempo para escutar alguém? Quando você ama, no fundo, você está doando o seu coração. Empatia, solidariedade, amor, humanidade. Está tudo dentro de você. Seja você também um doador de órgãos. Avisa sua família. Quando você doa, o amor vive.